a 10 anos de cadeia. Ou seja, o cidadão que brincar com Jesus Cristo no carnaval ou em outros eventos, 4 a 10 anos de cadeia, regime fechado, respeite a fé das pessoas. E eu tô aqui hoje para dizer para vocês que Jesus é travesti, sim. É isso. De verdade, o que tem pra gente falar pra uma excrescência dessa? Tristemente, no mundo, tá cheio de pessoas assim. Não prestam pra nada. Defecam pela boca o tempo inteiro. É isso. E nem teria como eu falar, só o Criador sabe. O que eu tenho certeza é que não vai ser muito legal, não. Jesus é homossexual, sim. Jesus é bicha, sim. Eu tô falando sério, cara. Se eu virar presidente, vocês podem esquecer. Carnaval será extinto. 10 anos. Ninguém vai nem sequer lembrar de carnaval. Ele quer ser tão exclusivo assim, tipo, porra, só pode ter eu. Me adorem, adorem a mim. Todo o resto tá errado. Adorem só a mim. Gente, mas que algo, né? Isso aqui, ó, uma universidade que um professor faz isso no meu governo, é instantaneamente, e a gente reseta. Já era, não vai mais existir. Sério mesmo. Tem que ser destruída, é começar do zero. Tijolo por tijolo. Até a estrutura física vai para baixo. Hoje vamos falar sobre como o cristianismo é ridículo. Infelizmente, o brasileiro é porco. Porco, espiritualmente falando. Esse povo se transformou num povo porco. Porco espiritualmente eu tô falando, tá? O ser humano é falho. Ela pode não gostar da Bíblia, da história de Deus, achar que é baboseira, mas vir a público e fazer esse tipo de comentário, isso aí não é só uma pessoa imbecil. Vocês entendem? Isso aí é outro nível de gado. Ridicularizado não só aqui no Brasil, como também no resto do mundo. Segundo o Censo Demográfico de 2022, realizado pelo IBGE, mais de 80% da população brasileira se identifica como cristão, seja evangélico ou católico. Estimativas recentes apontam em torno de 169 a 180 milhões de cristãos no país. Mesmo com o crescimento de quem se declara sem religião ou com outras crenças, o cristianismo continua com uma maioria acima de 80% no Brasil. Graças a Deus, né? Dos males, os menores. Pelo menos isso. Algo que chega a ser deveras contraditório, pois também a mesma fé cristã... O problema é que o mal, a falta de fé, a apostasia está aumentando muito, né? O pecado tá aumentando, as pessoas estão... Isso está crescendo demais. O satanismo está crescendo demais. Que mais de 80% assina embaixo, é frequentemente alvo de piadas, críticas exageradas, desdém na mídia, em debates públicos e etc. Afinal, declarar-se cristão é simples, basta dizer que acredita em Jesus. O verdadeiro desafio está em viver de acordo com os princípios cristãos, algo que infelizmente poucos aqui no Brasil realmente colocam em prática. Olha só, que beleza, hein? Isso aqui quer morar em favela, né? Olha isso, com frio, chovendo, querendo dormir, não consigo. A janela não consegue trancar tão possível. Irmão, isso aqui é o inferno na Terra. Olha esse lugar, cara. Você não consegue dormir, irmão. Como que a pessoa não tem o bom senso de saber que tem trabalhador, tem velho doente, tem gente que tem que dormir cedo, acordar cedo? Como que de madrugada a pessoa deixa esse lixo de música? Ô, irmão, mas que merda de ser humano é esse, cara? Não é o lugar. O problema não é do lugar. Isso aqui é um problema de espírito. São porcos. Som, né? E aí tá aí, ó, bonitão. Podia muito bem colocar o volume pra que eles possam curtir a música, não, mas a favela inteira tem que escutar a música deles. É incrível. Favela é uma desgraça, mano. O mais triste disso tudo é que muitas vezes a própria mídia brasileira faz questão de mostrar como o cristão é retratado como alguém atrasado, sem conhecimento da ciência ou só ignorantes. Muitos programas de TV, canais humorísticos no YouTube e até... Atrasados são os meus ovos. Até memes na internet usam símbolos cristãos como chacota. Afinal, é muito fácil zombar de uma religião que prega amor, respeito e compaixão com o próximo. Muito diferente, por exemplo, o islamismo, que quando levado ao extremo, grupos interpretam trechos do Alcorão como justificativa para a violência, guerras santas e a perseguição de quem não compartilha da mesma fé. Antes de tudo, eu quero deixar isso aqui claro, esse vídeo não é um ataque a nenhuma religião, mas informativo e reflexivo de como a religião cristã é constantemente alvo de ataques, principalmente no Brasil. E, ironicamente, é o país que mais 80% da população se diz cristã. Um ser que abdicou do seu trono, desceu à terra, foi humilhado e sofreu todas as... Vou ser bem sincero com você, cara. Eu sou um ser humano totalmente falho. Quando eu vejo alguém falar isso do Criador, eu tenho raiva. Só que tá errado. É o Criador que vai dar o devido tratamento, né, pra esse indivíduo. Eu vejo que essas pessoas, infelizmente, elas estão
possuídas, cara. É Nefários. Assistam Nefários que vocês vão entender. A influência demoníaca acontece sistematicamente na vida dessas pessoas. Elas não têm aquela capacidade de aceitarem a verdade, entendeu? Elas distorcem, elas acreditam na ordem da mentira, do diabo. Consequentemente, o demônio manipula elas com uma facilidade extrema, ao ponto delas falarem essas coisas. Ó. É triste. Isso, na verdade, é triste pra caramba. Entendeu? Que Deus tenha misericórdia. Ele é misericordioso. Mas ele também é justo. Então a gente sabe que cada um vai receber devidamente o que merece. Quem realmente é cristão de verdade, não essa corja que se finge cristão, sabe como é complicado lidar com tudo isso por apenas querer seguir os Essa imagem, esse desenho de Arrucha é base. Brasil. Bom, como eu mencionei anteriormente, o Brasil possui uma forte tradição cristã, formada por católicos e evangélicos, que juntos representam mais de 80% da população, como eu já mencionei, críticas, debates e até zombarias, justamente por ser mais exposta. A Bíblia e os ensinamentos de Jesus tratam com frequência sobre a oposição, a perseguição e as forças contrárias à fé, mas sempre dentro de uma perspectiva de esperança e perseverança. O próprio Jesus Cristo. No mundo inteiro temos dois tipos de cristãos, o falso cristão e o verdadeiro cristão. O falso cristão se diz cristão apenas por costume, status ou conveniência. Fala de fé, mas não vive do que proclama. E age com Bolsonaristas. Tolerância, egoísmo. O próprio mito. São, né, como que era o bordão? Que atrai muitos gados. Deus, pátria e família. Aham, é. É mesmo, né? Salve, super. Essa é a melhor live do YouTube. Mas isso aí é óbvio, né? E hoje em dia não precisa de muito também pra ser a melhor live, né? Aqui é Super Xandão, extremamente básico. Só tem streamer bosta. O indiferença. Usa a fé como escudo para benefício pessoal, como muitos pastores e políticos malandros fazem aqui no Bananil. Ou seja, suas atitudes não refletem os valores de Cristo. Já o verdadeiro cristão, ele busca Cristo não por status ou conveniência. Ele sabe que ele não é perfeito, ele admite que é falho, que é um pecador e que busca a santidade no único perfeito que é Deus. Ele tem a noção de que ele é fraco, e a única forma dele ser forte é com o verdadeiro Cristo. O mais irônico é que em um país onde reina a fofoca, as brigas, o número de homicídio maior que o país em guerra, a promiscuidade do mundo do funk, a p***aria generalizada, e ainda assim dizem que o Brasil é um país cristão, que chega a ser uma piada de mau gosto. Eu não sei vocês, mas eu não consigo ver cristão andando e vivendo nesse país. Cão é baleado em favela de Irajá após ser jurado de morte por traficantes. Falar que esse Brasil é um país cristão é um pecado contra Que merda é essa? o próprio Jesus Cristo. Viva a terra da banana. Olha que malditos. É verdade isso? Xandão, tipo assim, mano. Não! Um dia bom mandou R$5. Mas 10 Bitcoin. Católicos. Mas será que isso é permitido de acordo com as leis de Deus? Bom, a Bíblia mostra que Deus não é contra governos em si. Paulo dizia que toda autoridade é permitida por Deus para manter a ordem. Porém, Jesus... Autoridade é diferente de governo. Isso aí é um ponto a ser estabelecido. Por isso que eu digo aqui que é impossível criarmos um governo sério. Por isso que eu falo aqui que, na verdade, tem que ser um ditador. Tem que ser um cara que dita a regra a favor do povo, que segue as motivações corretas, para ter um mínimo de chance. Porque o ser humano, ele é pecador. Quando você transforma toda essa estrutura em governo, democracia, acabou. Isso é dar as mãos pro demônio. Não existe democracia. O que tem que existir é um sistema de regras. Regras fixas, baseadas na verdade. E tem que ter uma pessoa casca grossa que determina o que tem que ser feito, como que vai ser e acabou. E as pessoas precisam estar do lado desse cara. Autoridade, sim. Hierarquia, ordem, tudo isso é divino, é bíblico. Tudo para funcionar tem que ser com base numa ordem, na verdade. Só que o governo é o contrário disso. O governo, na verdade, ele é um instrumento demoníaco. Eles pegam o Estado, esse instrumento, e usam contra a população. Eles usam a favor deles, mas contra a população. É tudo demoníaco. Jesus deixou claro que o reino de Deus não é deste mundo. Ou seja, o propósito de Deus não é se misturar com os jogos de poder, mas sim transformar o coração das pessoas. Tem vários versículos bíblicos que deixam bem claro que a religião e a política não se misturam. Deus quer justiça, honestidade e amor com o próximo em qualquer... Se um dia você se candidatar a presidente, as pessoas vão pegar essas suas falas e não vão te eleger. Bom, eu já penso que vai acontecer justamente o contrário. Se começassem a soltar essas falas aí, é aí que eu estaria, é capaz de eu estar eleito antes da eleição. Os caras nem vão saber. O povo não aguenta mais. Você pode ter certeza que eu tô te falando. Se eu saio na rua e falo isso pras pessoas, elas vão acreditar muito mais no que eu tenho pra falar do que esses canalhas políticos aí mentirosos, que ninguém suporta mais.
quer governo, mas ele não gosta de quando a fé é usada como moeda de troca, manipulação ou vaidade política. Isso sim acaba gerando aquele ódio aos cristãos por achar que todos são ignorantes, por darem seu voto àquele pastor só porque ele fala bem de Jesus. Escândalos envolvendo pastores, padres ou figuras cristãs acabam... Tamo junto, irmão. Basile. Obrigado aí, companheiro. Mas também contrário aos princípios que a própria Bíblia ensina. E muito crente vai votar no Calil, é a minha maior decepção. A segunda coisa que eu observo De Jesus é sobre a sexualidade. Podemos ver vários pastores por aí em suas igrejas pregando que se uma pessoa for gay, ela vai pro inferno, que Deus irá condená-la, querendo inventar cura gay. E essas boboseiras aí, como eu disse, acabam afastando mais ainda as pessoas das igrejas e do verdadeiro Cristo. Durante muito tempo eu pensava que ser gay era uma coisa ruim pra mim, mas eu pensava porque eu via a sociedade inteira criticando quem era gay. Ele me mandou esse vídeo e fez a pergunta: por que esse povo ainda insiste nisso? Esse povo que fica, né, seguindo essas mentiras de cura gay. Por quê? A máquina de propaganda é muito forte a gostar de alguma coisa ou de alguém, ou a viver de um jeito que não é o dele. Então não aceite isso. Não vá atrás desses influenciadores. Muitos deles estão falando isso tudo pra você, que mudaram, que estão muito bem, né? Que agora estão namorando uma pessoa do outro sexo. Não acredite não, porque a maioria deles está falando isso aqui na rede social e por trás está vivendo outra vida. Já eu não, eu tô falando pra você que sou gay, assumi que sou gay, sou feliz sendo gay, sou casado com outro homem. E quem garante que é verdade também o que você tá falando? Se for assim, ele também tá na rede social falando. Ah, e daí? Já que não viu meu último donate, mandou R$5. Nossa! Fala, olha! Xandão. Que critério, hein? Posso falar, Puta merda! E tenho 2 filhos, e tenho uma neta linda, de 3 anos quase, vai fazer agora em outubro. E estou feliz da vida vivendo quem eu sou. Não tem porquê eu estar fazendo outra coisa por trás dos bastidores. Não tem vida dupla aqui. Aqui não tem. Mas lá tem, amigo. Lá tem, amiga. Posso garantir a você que tem. Tá. Ai. Fala pra caramba, velho. Contra casamento homoafetivo, mas PL deve empacar. E olha só quem é que tá ali no meio. Pois é, né? Contra desse tipo de coisa aqui, que muitos gays acabam se afastando das igrejas. Por conta desse tipo de gente aqui. Mas é bom ganhar uns votinhos a mais, não é? É bom dar uma lacradinha, não é? Jesus nunca rejeitou as pessoas por causa da vida que levavam. Ele acolhia, mas também chamava a mudança. Muita gente acredita, por vai lá saber o motivo, é que Jesus desprezava os gays, mesmo não tendo nenhum registro sobre... Tem que ser muito... É quem não conhece o Criador. E ninguém conhece o Criador. Você acha mesmo que o bosteleiro médio de hoje em dia conhece o Criador? Os atributos do Criador? Sério mesmo. Olha no começo da live o Inseto Kaiba, que falou que o Velho Testamento não serve. Olha, irmão. Sério mesmo. Você acha que alguém conhece o Criador? Isso é uma piada, cara. Eles não sabem nada de Jesus falou. Eles distorcem tudo. Puta que pariu. Os caras colocam a Bíblia como um livro criminoso. Esses satânicos. isso. O que a Bíblia condena são práticas sexuais fora do ideal de aliança. Uma coisa que é engraçada é, se eles querem fazer a Bíblia parecer tão errada, e que a Bíblia, ela é criminosa, por que ao mesmo tempo abre igreja LGBT? Aquele narigão ali de... Já pararam pra se perguntar isso? Do casamento, ou seja, sexo antes do casamento. Agora, não condenam a pessoa em si nem a existência do desejo ou da tentação, mas sim oferece graça, perdão ou transformação para todos sem distinção. Jesus ama todos, foi o que ele passou de ensinamento para o mundo. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Inclusive, esse trecho que Jesus fala é usado até hoje por seres desprezíveis com QI e temperatura ambiente para debochar, dizendo que Jesus era gay. E também não podemos deixar de citar esses grupos políticos, principalmente de extrema esquerda, que pedem tanto respeito, acabam nem respeitando a fé cristã, desprezando a imagem de Cristo em seus discursinhos coloridos, querendo transformar Jesus ali em uma espécie de homossexual ou transexual, não para poder crer que em vida ele era dessa maneira. Acho, olha isso. Mas sim como uma forma de zombaria da tua fé, é que eles não entendem que essa zombaria não só respinga nos pastores que condenam o discurso LGBT, como também ao próprio Jesus Cristo e aos seus seguidores cristãos que querem e merecem respeito. E entenda bem o que eu tô falando antes de comentar a asneira aqui. Eu não concordo que um cristão, ou melhor, um falso cristão, possa chegar numa parada LGBT e querer começar a xingar todo mundo, querer bater. É óbvio que não, né? Óbvio que não. Isso é ridículo. Querer matar e etc. Assim também como eu não concordo em ver a turminha do LGBTQIA+, zombando da fé cristã e usando isso como forma de lacração, principalmente na galerinha woke. Até mesmo os ateus de carteirinha acham isso um absurdo, pois mesmo eles não crendo em Deus, a maioria prefere deixar os cristãos em paz. Aqui no canal mesmo tem várias... Pra mim isso daqui me parece mais o contrário. Quem não crê realmente em nada, em Deus, também não acredita no demônio. Essa pessoa não faz questão de fazer isso que eles estão fazendo. Isso aqui pra mim é um distúrbio mental. Isso aqui já é a pessoa, na verdade, mostrando que ela acredita sim, só que ela detesta o Criador, por razões que estão na essência dela. Por isso que o demônio as controla. Pode ter certeza que elas acreditam no demônio. Isso não é normal. Uma agenda satânica transformou essa galera aí, esses MKUltrados, em receptáculos do diabo. Isso é outra. Eles têm ódio do Criador. Essa galera tem raiva. O sistema tem ódio do Criador, né? Eles têm, eles não gostam.
as pessoas que são ateias, ateus, acho que é assim que se chama, e ainda assim respeitam a fé cristã. Não. Como que você pode falar que isso aqui é simplesmente um ateu? É um professor que vocês estão vendo aqui, cara. Olha o que o professor de uma universidade do Rio Grande do Sul tá fazendo, irmão. Como que isso aqui é um professor ateu? Aonde, rapaz? Um professor ateu, no máximo, ele poderia dar um argumento numa discussão, num local apropriado do porquê que ele não acredita. Beleza. Problema dele. Se quiser conversar sobre isso. Isso aqui, como que isso aqui é um mero ateu? Não tem como. Na minha visão, não tem como. Não é um mero ateu, não. Dá muita raiva, né, Xandão? É complicado, cara. No dia do juiz, esses morféticos vai tudo... Vai tudo pedir perdão. Mas não vai adiantar porra nenhuma esses doentes, mano. Não acham nada demais eu falar de Jesus nos meus vídeos, né? Porque tem uma galerinha aí que se eu falar de Jesus, já começa a encher o saco, né? Mas Deus não existe, você tá inventando isso. Pô, pelo amor de Deus, né, cara? Vamos respeitar a fé dos outros. Assim também como tem pessoas LGBTs aqui que são inscritas no canal e seguem o cristianismo, que também merecem respeito. Então, por favor, apenas respeite o teu próximo e, se possível, ame como Jesus ensinou. E, por favor, eu não tô aqui querendo pagar de falso moralista, como muitos aqui me acusam, ou querendo abrir a minha própria igreja pra arrancar dinheiro de otário. Apenas é um conselho de amigo que eu tô oferecendo aqui nesse vídeo. Respeite as pessoas, pois o mundo não gira em torno de você. Independente da religião, do sexo, apenas respeite. Caretagens que eu já fiz vídeo falando sobre como a maioria das igrejas apenas aliena as pessoas. Quem é que não lembra aí do pastorzinho picareta, que inclusive deu strike no meu vídeo falando sobre ele, que é um moleque de 15 anos que engana as pessoas. Ele não saberia ser cristão nem se o próprio Cristo descesse na terra e olhasse pra ele e falasse: meu filho, você está pecando. Mas enfim, meu vídeo aí falando sobre ele exatamente foi tirado do ar por uma série de denúncias, pois falar a verdade sobre o falso cristianismo machuca essas almas perversas. E se você perceber, as guerras históricas ligadas ao cristianismo aconteceram porque foi a fé misturada com poder público, ambição e controle social. Ou seja, essas guerras não foi resultado dos ensinamentos de Cristo, mas isso é verdade, de líderes humanos usando o cristianismo para justificar seus interesses. Você entra. Isso aí tudo foi pra controle. Controle do gado. Essa aqui é a Eles sempre usaram da religião pra isso. bacia que Jesus utilizou para lavar os pés dos apóstolos, bispo. Caralho. Com certeza. O cara mandou um caralho. Olha isso, irmão. Tá, glória é forte, Senhor Jesus. Lavou os pés dos apóstolos. Para o Cristo, mas sim por aqueles líderes que se dizem seguir os ensinamentos da Bíblia, quando na realidade fazem tudo ao contrário que Jesus pregava. Nunca mais você vai andar! Nunca mais você vai andar! Nunca mais você vai andar! Estampador de gados religiosos mandou R$5,02. O grande... Xande reage esse vídeo. Ele explica sobre o porquê determinado vai deixar a molecada ansiosa. O gado tava sendo humilhado ali pelo pastor. Completamente amaldiçoado. O problema aqui no Brasil é que a maioria dos evangélicos, não estou generalizando, querem forçar as pessoas a acreditarem na sua religião. Isso acaba afastando ainda mais as pessoas de quererem ingressar na religião do cristianismo. O próprio Jesus instruiu seus discípulos a ensinar e fazer mais discípulos, mas sem coerção. Ele não obrigava ninguém a segui-lo. Ele chamava, explicava e deixava as pessoas decidir livremente. Então, se você acha que tentar impor crenças a todo custo para seus familiares, seus amigos, fazendo Esse cara aí foi base. Ele foi lá no Copacabana, lá Palace, exorcizar a Lady Gaga e os fãs dela. Unbelievable. Chegou lá com esse capacete aí de bicicleta. Tagem de medo. Herói nacional. Super Chegou lá estilo aquele herói lá, ó. O herói da bicicleta lá do One Punch Man, ó. Foi lutar pela justiça, ó. Falando que vai pro inferno, achando que vai conseguir um seguidor. Você está no caminho totalmente errado. Isso não é evangelismo verdadeiro, porque a fé cristã é baseada em... E aqui que vem o ponto-chave desse vídeo, que inclusive é o título dele. Será que depois de tudo isso aqui que eu falei, realmente vale a pena continuar sendo cristão, vivendo aqui no Brasil, o país mais anticristão do mundo? Tá bom, eu acho que eu exagerei um pouquinho, não chega a ser o mais anticristão do mundo, mas a parada é dura aqui pra ser cristão. Bom, mas aqui o ataque espiritual tá pesado, viu? Gostaria de mandar essa mensagem. Eu acredito que ainda há muitos motivos pelos quais ainda vale a pena ser cristão vivendo no Brasil. Esperança em meio às crises. Em um país marcado por instabilidade política, desigualdade e violência, a fé dá esperança de que a vida tem propósito e sentido além das dificuldades. Sabe, é bom crer em algo, principalmente se esse algo for aquele que um dia... Muitos dizem que a oração e a confiança em Deus ajudam a enfrentar problemas pessoais, familiares e sociais com mais resiliência. A quem não acredita nisso, e tudo bem, cada um acredita no que quiser, mas não negue que a oração e a conversa com Deus ajuda sim muitas pessoas a superarem fases ruins na vida. Quando você ora, você sente que você não está falando sozinho. Xanão, o que você acha do web casamento com o The Christians? Oh, The Christians, hein? A Ana Clara aí com essa fotinho. Isso tem uma jeba. Você tá lascado, The Christians.
criação, valores que fazem sim muita falta numa sociedade marcada por ódio que temos hoje em dia. Jesus ensinava que se você leva um tapa, você dá outra face, coisa que nos dias atuais pode ser considerada uma coisa mais difícil do mundo. E eu também confesso. Xande, essa noite eu sonhei que o céu escureceu por todo o planeta. O dia virou noite e a noite continuou noite. Havia um grande palanque no centro do mundo e você estava lá com uma armadura blindada discursando. Fotos stories com vestido de cosplay de anime. O moleque tem 20 anos de idade. Peço que eu peco muito aqui sobre esse quesito. Muitas vezes eu debato com um hater aqui, eu xingo o hater me xinga de volta e fica nessa brigazinha. Então eu confesso. Você gostou da minha imitação? Também gostaria de fazer outra citação do nosso filósofo grego lá. Ai, sem moral, vai devagar, companheiro. Ai, tudo bem. Ai, não mostra não, acho não, mostra não, é verdade. Assim, eu perco muito nessa parte. Porém, o próprio Jesus Cristo sempre afirmou que nunca seria fácil de ser salvo. Exige bastante força de vontade e de querer. Exemplo moral e ético. É muito comum ouvir que ser cristão pode significar lutar contra a corrupção, injustiça e desonestidade. Mesmo que a cultura brasileira do rir e levar vantagem ao redor normalize tais práticas. Ou seja, ser cristão no Brasil é um ato de resistência cultural. Enquanto muitos se acostumam ao jeitinho brasileiro de levar vantagem, o cristão mostra que existe outro caminho, o da justiça. Olha o gigachefe. Da integridade e da verdade. Caramba. Até porque a gente sabe muito bem o que aconteceu com Jesus na cruz, a maior injustiça do mundo. Consolo em meio ao sofrimento. A fé cristã dá alívio diante de perdas, doenças e dores, oferecendo esperança na vida eterna. Um exemplo disso é quando uma mãe perde o filho. O sofrimento chega a ser devastador, mas a fé cristã ali dá esperança de reencontro na eternidade. Muitas igrejas, algumas ali que ainda se prestam, dão apoio e tentam consolar essa mãe que perdeu a filha de que Deus caminha com ela no vale da dor. Só que isso não elimina o luto da mãe, mas meio que dá forças pra não sucumbir ao desespero. Você entende o que eu tô falando? Proteção contra vícios e testemunho que a fé ajudou a se libertar de dependências e escolhas que estavam destruindo suas vidas. No Brasil, milhões sofrem com vícios, álcool, drogas, pornografia, jogos de azar e outros tipos de compulsões. Muitas vezes a raiz não está apenas no hábito em si, mas em um vazio existencial. É bem comum você ver pessoas falando que Jesus libertou do pecado do vício. A Bíblia reconhece isso quando diz em João, capítulo 8 do 34, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ou seja, não se trata apenas de uma fraqueza moral, mas de uma prisão espiritual. O propósito de Deus muitas vezes substitui o vazio que o vício leva. Decidi não cheirar mais, não fumar mais, não beber mais. O que eu falei mais cedo pro cara que é viciado em cigarro? Falei pra ele o quê? Vício tem problema cuja raiz está no espírito. E um erro que as pessoas cometem para tentar se curar de vício é pensar que simplesmente tem que, sei lá, se esforçar muito. Não é só uma questão de se esforçar muito. Tem que entender qual que é a raiz do problema pra você usar a estratégia correta, né? Pra poder vencer o problema. Mas a questão é que eu não queria mais voltar a ser quem eu era. Eu não queria. Eu tive minhas recaídas por fraqueza, pelo vício de ser grande, né? Porque eu vim meio com força e eu não sabia pra onde correr. Você não passou por uma clínica? Não passei por uma clínica. Eu decidi, eu falei, a partir de hoje eu não uso mais. E aquele dia o Espírito Santo falou comigo nitidamente. Como poucas vezes eu ouvi a voz de Deus nitidamente mesmo. Ir lá na sala e dizer, Richard, eu permiti pra mostrar pra você e pro inimigo da tua alma que você está decidindo a me servir. Fique. Reais ensinamentos que estão inclusive na Bíblia e não essas baboseiras que esses falsos cristãos usam como benefício próprio. Ainda vale a pena ser cristão no Brasil, porque em meio à corrupção, à violência e ao desespero, a fé em Cristo continua sendo a única luz que mostra que a esperança, o amor e a verdade nunca podem ser apagados. E só pra acabar aqui o vídeo, Jesus te ama. Não se preocupa se você estiver... O Capitão América não precisa ver mesmo. Cristão deve seguir os ensinamentos de Cristo e procurar a sua salvação, porque isso aqui já era, cara, isso aqui acabou. No mais é isso, eu vou ficando por aqui e nunca se esqueça de que Jesus te ama. Obrigado aos membros do canal que apoiam o nosso trabalho árduo de tentar falar a verdade em um país de mentiras como esse aqui que nós vivemos. Só quem é inscrito aqui sabe do que eu tô falando. Mas é isso, não se esqueça de deixar o seu like aí pra apoiar. Se você chegou aqui nesse ponto, e aí, Agenda 2030 pra mim saber que você assistiu o vídeo até o final. É muito importante esse seu comentário, porque eu preciso saber quantos inscritos chegam até o final do vídeo. Vídeo base. This is now a real threat to every doubt in your head.